Pastor Natanael, temos aqui uma indagação. Por que a instrução da Bíblia é importante? Várias razões justificam a necessidade da instrução da Bíblia. Vamos enumerar algumas dessas necessidades. Primeira, porque revela a Deus. O teísmo bíblico é o sistema cuja fé repousa em um único Deus, pessoal, criador, autoexistente, autossuficiente, onipotente, onipresente, onisciente, imanente, transcendente, na mesma proporção e que subsiste em três pessoas diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Segundo ponto, porque revela Jesus Cristo. Dentre as principais doutrinas bíblicas está a encarnação de Jesus Cristo. Ele não poderia ter desenvolvido sua missão se antes não tivesse nascido. A encarnação refere-se à união da divindade e humanidade na pessoa de Jesus Cristo, conforme nós lemos em Lucas, capítulo 1, versículos 31 a 35. E eis que em teu ventre conceberás, darás à luz a um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. João, capítulo 1, versículo 1 e 14. Lendo João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Terceiro, porque revela o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia mostra que o Espírito Santo não é uma energia ou apenas um atributo de Deus. Ele é uma pessoa divina. João 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Porque revela o homem. Segundo a Bíblia, o homem e toda a forma de existência no universo foram criados por Deus. O homem foi constituído de personalidade, racionalidade, moralidade, espiritualidade, sociabilidade, etc. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou. Porque revela o pecado. O homem foi criado para viver em estado de pureza para sempre, mas ele não se manteve nesta elevada condição. O homem e a mulher desobedeceram a Deus. Desta forma, o pecado entrou no mundo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque revela a salvação. A Bíblia é o único livro que mostra a solução para o pecado da humanidade. Ela mostra que o Senhor Jesus, pela sua morte expiatória, comprou a salvação para os homens. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Porque revela a ação maligna no mundo. A ação de Satanás no mundo se opõe frontalmente ao plano de Deus para a salvação da humanidade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele acusa a Deus diante dos homens. Gênesis 3, versículo 1 a 4, e acusa os homens diante de Deus. Apocalipse 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Porque a instrução da Bíblia é importante, meu prezado ouvinte. Você acabou de ouvir as várias razões que justificam a necessidade da instrução da Bíblia. E essas instruções, nós acabamos agora de enumerar algumas delas, que são importantíssimas, porque revela Deus, porque revela Jesus Cristo, porque revela o Espírito Santo, porque revela o homem, porque revela o pecado, porque revela a salvação, porque revela a ação maligna no mundo. E a escolha agora é feita pelo homem. Aceitando Jesus como Salvador, vida eterna. Recusando a Cristo, perdição eterna. Pastor Natanael, a próxima dúvida ou pergunta
ela tem aqui por referência a descrição de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, fala sobre o perdão, um tema bastante recorrente aqui no nosso programa, e o ouvinte colocou a dúvida da seguinte forma: eu preciso perdoar para ser perdoado? Eu vou ler aqui o versículo, pastor, para facilitar enquanto o senhor se prepara aqui para fazer a resposta. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Deus quer nos falar nestes dias sobre um assunto tremendamente importante, eu diria essencial, para que os relacionamentos em família possam gozar de inteira comunhão. Refiro-me ao perdão. Por desconhecermos as implicações do ato de perdoar e ser perdoados, é que vemos a cada dia lares se desfazendo, filhos abandonando os seus pais, casais se divorciando, irmãos brigando contra irmãos. De fato, existe muita falta de perdão. E a Bíblia é bem clara ao afirmar que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Infelizmente, vivemos um caos, principalmente dentro do âmbito familiar. São famílias que não se entendem, pessoas vivendo debaixo do mesmo teto, mas se agredindo mutuamente com palavras agressivas e também fisicamente. Filhos desrespeitando seus pais, pais com total falta de temor a Deus, irritando, por sua vez, os seus filhos e trazendo discórdias no seio da família. Enfim, feridas na alma que são abertas a todo instante e que parecem não ter solução para a sua cura, para sua total cicatrização. O que está acontecendo afinal? Como acabar com isso? Como fazer que a paz possa voltar ao lar que está mergulhado em desencontros? Como fazer com que os valores morais e, sobretudo, espirituais cheguem ao coração de nossos amados? A resposta para essas questões está centralizada na pessoa de Jesus Cristo. De fato, somos nós mesmos, com nossas decisões e escolhas erradas, é que atraímos as consequências imprevisíveis e muitas vezes irreversíveis em nossa vida nesta terra. Existe um fator que trava toda e qualquer possibilidade de comunhão intensa com Deus e com os nossos semelhantes. É a falta de perdão. Não perdoar aquele que nos agride, aquele que tem traído a nossa confiança, fará com que os céus se fechem para nós. Pedro arguiu Jesus: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Talvez seja esta a sua pergunta nesta oportunidade. Na mente de Pedro surge um número, o número 7, que estava condicionado à lei dos judeus. Porém, ao responder à inquietação de Pedro, Jesus o surpreende dizendo-lhe: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isto representa, no meu modo de pensar, que 490 vezes devo perdoar meu irmão por uma ofensa recebida. Em outras palavras,
Se o seu filho lhe fez algo que o chateou, aquela ofensa deverá ser perdoada 490 vezes. Se o seu cônjuge o magoou em alguma área, 490 vezes o perdão deve entrar em ação. O perdão é divino, é de Deus, mas para praticá-lo também devo estar em Deus. Hoje é tão comum pensarmos que basta apenas pedirmos perdão a Deus e resolvermos a questão pendente com o nosso irmão ou a nossa irmã. Não é assim que o problema será resolvido. Eu tenho que ter aquela consciência que se eu pequei, eu devo procurar a pessoa que está sendo alvo de minha inquietação pessoal, pedir-lhe perdão. Depois eu terei liberdade de ir perante Deus para pedir-lhe perdão também. Tantos relacionamentos rompidos, principalmente nas famílias por falta do temor do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Meu prezado ouvinte, não viva em litígio, em discussão dentro da sua própria família. Que seja uma família que viva em paz, paz com filhos, as mães com os filhos, o marido com a sua esposa, vivendo normalmente, uma família que serve a Deus, perdoa e recebe o perdão de Deus em sua vida. Pastor Natanael, a próxima pergunta vai desencadear aqui uma série de situações bastante oportunas. O nosso consulente pergunta: todas as pessoas serão salvas, pastor? Resposta: não. Deus deseja a salvação de todos, obviamente. É o que está escrito na Bíblia em 1 Timóteo 2:4. Porém, para ser salvo, cada pessoa precisa aceitar a salvação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Como muitos não aceitam a Jesus, consequentemente estão negando a sua própria salvação. E se uma pessoa, pastor, morrer sem Jesus, ela terá ainda alguma chance de salvação? Não. Salvação é oferecida gratuitamente a todos aqueles que em vida recebem Jesus como seu Salvador e permanecem fiéis até o fim. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo em seguida o juízo. E a questão do purgatório, pastor? Em momento algum a Bíblia diz que existe um purgatório ou uma segunda chance para aqueles que morreram sem Cristo. Na parábola do filho e Lázaro, do rico e Lázaro, Lucas 16, 19, 31, e eu quero retificar aqui, que na verdade nas parábolas não existe nome próprio. E Jesus contou essa história e acrescentou aqui o nome de uma pessoa. Logo, embora no título da mensagem aqui de Lucas 16 esteja escrito em cima a parábola do rico e Lázaro, na verdade, efetivamente, não é uma parábola. É uma colocação que Jesus faz falando a respeito do futuro, dado essa circunstância. Fica claro a existência de apenas dois caminhos após a morte, céu e inferno. Então, certo. Mas, pastor, surge uma outra dúvida, por exemplo. Não quero a pessoa que declara que não quer compromisso com Jesus agora, mas que no último momento essa pessoa irá entregar-se a ele e ganhar a sua salvação. Está certo isso? Esta é uma estratégia suicida, pois o homem pensa que tem o controle da sua vida.
E se esta noite o Senhor pedir a sua alma, porventura a morte manda avisos? Em Lucas 12, versículo 20, está escrito: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que tens preparado para quem será? Jesus está se referindo a um homem que tinha uma fazenda, né? E arrumou muito dinheiro e não pensava no futuro. E aí Jesus disse para ele: se nesta noite Deus pedir a tua alma, o que tens preparado para quem será? Um grande risco, pastor. A salvação, pastor, depende de Deus ou de nós? Vejamos o que diz João 3,16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja que o plano da salvação veio de Deus e Jesus executou este plano dando a sua vida por nós. Porém, devemos aceitar o sacrifício de Jesus e submeter a nossa vida aos pés do Senhor. Desta forma, podemos afirmar que a salvação vem de Deus na pessoa de Jesus e depende de nós aceitarmos ou não esta tão grande salvação. Pastor, uma outra situação. O ouvinte aqui poderia nos perguntar que já pecou muito e teria certeza que ainda poderia ter sua salvação, além de ter cometido vários pecados, ele pode ter essa certeza que terá sua salvação? Jesus veio para salvar o mundo, não para condená-lo. Deus odeia o pecado, seja qual for, mas ama o pecador e estará disposto a perdoar quando este se humilhar na presença de Deus e se arrepender de seus maus caminhos. Vejamos o que diz Isaías 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Mas e se uma pessoa não for salva, o que vai acontecer com ela, pastor? Infelizmente, ela será condenada ao inferno. E quanto tempo ela ficará no inferno? Nós somos criaturas eternas. Ou seja, quem for para o céu ficará no céu eternamente. E quem for para o inferno ficará no inferno eternamente. Agora, pare um minuto e pense, eternamente, isto é muito sério. É para pensar muito bem. Então, Se eu for uma pessoa boa, pastor, e caridosa, eu também posso ganhar a salvação? se for bom e caridoso, é algo desejável para todos aqueles que desejam ser salvos. Porém, em momento algum pode ser usado como mérito para a salvação. Não podemos salvar a nós mesmos, ou seja, por melhores que sejam as nossas ações, ainda assim dependemos totalmente de Jesus para sermos salvos. E somente em Jesus poderemos chegar ao céu. E quando eu morrer, a minha família poderá mandar rezar muitas missas para a minha alma ou acender velas? Isso não ajudará na minha salvação, pastor? Não. Esta é uma prática totalmente errada e sem valor algum. Em Romanos capítulo 14, versículo 12, está escrito: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Fica claro que a salvação é individual, temos que obtê-la em vida por nossas próprias escolhas e decisões. Depois de morto, nada poderá mudar o destino que nós mesmos escolhemos em vida. Portanto, recomendo, escolha Jesus, pois é tudo o que você precisa. Muito bom, pastor. Agora temos uma outra indagação também, bastante oportuna. Pastor Natanael, Deus criou o trabalho?
Sim, depois de criar o homem, lhe deu a incumbência de dar nome aos animais, cultivar o jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Mais tarde, Jesus viria dizer em João João capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Muito bom. E a próxima pergunta do outro consulente vai na mesma direção. Deus condena a exploração do funcionário? Sim, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Efésios 6 e 9. Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que também o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. De modo que os patrões precisam conhecer isso. Isso é escravidão, né, pastor? Bom, próxima pergunta, agora mudando um pouco o tema. NQI, como os idosos devem ser tratados na igreja, pastor Natanael? Resposta. 1 Timóteo 5:1. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os com a paz. Eu vou pedir para o pastor, então, apenas dar mais uma pincelada nessa dúvida da irmã. Ela está falando aqui como devem ser tratados, não é isso? Tratados com respeito, né, pastor? Como está dito aqui na palavra de Deus. Não repreendas asperamente os anciãos. Respeitar as casas. Aí está a resposta. Cuidado com os anciãos. Não maltrate. Respeita a pessoa idosa. Infelizmente, alguns jovens não respeitam nem os pais, né, pastor? Mas aqui na igreja nós temos que tomar esse cuidado, né? Então, a próxima pergunta, também NQI, que contribuição os idosos podem dar às gerações seguintes? É boa pergunta. Resposta. Pelo seu exemplo de vida, legará à sua descendência o caminho para seguir os preceitos de Deus. Gênesis 18, versículo 19. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E ainda Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muito bom. E como o nosso programa está chegando ao seu final, teremos tempo ainda de responder mais uma pergunta nessa mesma linha, do consulente Silva. Como devem ser os relacionamentos dos filhos com os pais, para encerrar o quadro de hoje? Efésios capítulo 6, resposta capítulo 6 de Efésios, versículo 1. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios 6:2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6:3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor.